Olá a todos, de volta no canal História em um Instante, professor José da Costa. Vamos falar hoje sobre a independência dos Estados Unidos da América. Mas primeiramente vou pedir que você se inscreva no canal, porque vai ajudar bastante a sua inscrição. Compartilhe o canal, o vídeo, porque o objetivo é compartilhar o conhecimento, o objetivo do canal. Dê o seu joinha, o seu like, compartilhe e faça comentário, porque o seu comentário é muito importante. Canal História em um Instante, explicando a história de modo fácil, rápido, conciso, simplificando, descomplicando a história. Independência dos Estados Unidos. Eu sou o professor José da Costa, falo aqui de Pernambuco. No século XVII, os Estados Unidos da América, onde hoje são os EUA, Estados Unidos da América, começou a ser colonizado, principalmente por ingleses. Isso não quer dizer que foram só ingleses que vieram para cá, para os Estados Unidos. Para cá que eu digo é para a América, né? Porque estamos também na América. Na América, no caso, nós estamos na América do Sul, eu que estou falando aí para brasileiros. Mas na América do Norte, aqui na América, certo? Vieram os ingleses. Na América do Sul vieram portugueses. E para a América do Norte, onde hoje são os Estados Unidos da América, vieram os ingleses. Mas também vieram franceses, em menor número, é verdade, mas também vieram franceses. Ingleses que saíam da Inglaterra por perseguições religiosas, eram camponeses pobres, servos temporários, indivíduos que vinham aventurar aqui na América do Norte. No caso, lá na América do Norte, que eu estou aqui na América do Sul, mas vou falar aqui porque também estou na América, embora, evidentemente, estamos na América do Sul. A metrópole, Inglaterra, ela, em relação às colônias, ela não tinha tinha as opressões, mas as colônias, as chamadas 13 colônias, que foram fundadas pelos ingleses, elas tinham uma relativa autonomia, por assim dizer, em relação à Inglaterra. É evidente que a Inglaterra era a metrópole e aqui na América do Norte havia as 13 colônias, região não independente, mas eles sempre tiveram uma relativa autonomia diante da metrópole. As colônias, a princípio, eram 13 colônias do norte, que tinham por marca, por característica, o latifúndio. Aliás, tinha por característica o minifúndio, tinha a ausência de escravidão. E as colônias do sul, que tinha por característica o latifúndio, a escravidão e a monocultura. Aos poucos, a Inglaterra foi apertando o nó, por assim dizer. Houve uma guerra entre Inglaterra e França, e para custear a guerra, onde a guerra há custo, e consequentemente há impostos, e quando há impostos, quem paga sempre? A banda de baixo, evidentemente, não a banda de cima, mas a banda de baixo da sociedade é que paga o pato, por assim dizer. Então a Inglaterra começou a coxar o nó, digamos assim, lá pelo século XVIII, a impor alguns impostos mais rígidos sobre a colônia. Entre eles, a lei do açúcar, a lei do selo. A lei do selo, por exemplo, dizia o seguinte, que todo documento oficial que circulasse na América do Norte, nas colônias, tinha que ter um selo. Evidentemente, selo este comprado da metrópole. Até cartas de baralho tinha que conter este selo. Os colonos americanos não gostaram nada disso. E começaram a se reunir em congressos. Houve o primeiro congresso da Filadélfia, o segundo congresso da Filadélfia, George Washington, Thomas Jefferson, entre outros, com influência do iluminismo, das ideias iluministas de Voltaire e principalmente de John Locke, o iluminista John Locke,
que pregava a autonomia, a liberdade, a resistência à escravidão, à tirania. E com essas ideias do iluminismo, os norte-americanos, 4 de julho de 1776, proclamaram a Declaração de Independência numa guerra contra a Inglaterra, que foi até 1783. Chegando em 1783, foi assinado o Tratado de Paris. Este tratado declarava livre os Estados Unidos da América. Tratado de Paris, de 1783. Foi o primeiro país da América a se tornar independente. Em 1787 surgiu uma Constituição que até hoje vigora com pouquíssimas modificações nos Estados Unidos da América. A Constituição começa dizendo o seguinte: nós, o povo dos EUA, dos Estados Unidos. A grande questão é: que povo é este? Nós, o povo dos EUA. Porém, nem todos eram povos. Vale salientar esta observação. Índio não era povo. Portanto, os índios foram sendo aos poucos massacrados, dizimados. As colônias, as 13 colônias agora independentes diante da Inglaterra, foram aos poucos ganhando espaço na sua marcha para o oeste, no seu destino manifesto, e aos poucos os índios foram sendo massacrados, dizimados. É comum até dizer que os índios, na época, fecharam os olhos e os colonos diziam: vocês têm a terra, nós temos a Bíblia, fechem os olhos. E quando os índios depois abriram os olhos, eles não tinham mais a terra, tinham até a Bíblia, mas não tinham mais a terra que estavam com os colonizadores. Então nós, o povo dos Estados Unidos, nós, o povo entre aspas, índio não era povo. E também negros. Até hoje temos aí questões raciais nos EUA, Estados Unidos da América, não só lá, mas também aqui no Brasil. Evidentemente que avançou bastante e que, em relação ao passado, muita coisa melhorou. A história é feita de mudanças e permanências. Não podemos cair naquela conversa de que as coisas não melhoram nunca. Claro que melhora e vão melhorando. E tem que melhorar, a esperança. Mas tem muita coisa ainda para fazer e para melhorar. Muito preconceito ainda a combater. Então os negros, quando foi declarada a independência dos Estados Unidos da América, também não eram considerados cidadãos de primeira categoria, eram subcidadãos, digamos assim. Tanto é que não podiam votar. Foi necessário décadas até que aparecesse um Martin Luther King, um grande Martin Luther King, eu tenho um vídeo dele aqui no canal, para que os direitos civis dos negros, voto, por exemplo, fosse reconhecido lá pela década de 60 nos Estados Unidos da América, embora hoje ainda tenha muitos problemas, a gente sabe disso. Haja vista, de vez em quando, nós vemos nos jornais morte de negros, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos da América. Então, independência dos Estados Unidos da América. Você que é do ensino médio, 9º ano, 8º ano também. Isso aqui um resuminho da independência dos EUA, Estados Unidos da América. Professor José da Costa, canal História em um Instante. Não se esqueça de compartilhar este vídeo, porque você vai ajudar o canal a crescer. Um abraço e até o próximo vídeo.